Oi, pessoal! Finalmente vim trazer para vocês o relato do meu parto. Meu parto normal, para quem não sabe, sim, o Rafael nasceu de parto normal. Ele nasceu dia 5 e hoje eu vim contar para vocês tudo sobre como foi, porque vocês têm muitas dúvidas, vocês me perguntam muito como que foi, como eu me senti e tudo mais. E é isso que eu vim responder hoje com participação especial desse pequeno. Talvez eu tenha que parar para amamentar no meio do vídeo, mas é como tá sendo a vida agora com esse pequenininho aqui, né? O Rafael tá hoje com 17 dias e só hoje eu consegui um tempinho enquanto ele dorme, como vocês podem ver, pra gravar. Eu ia deixar ele no quarto, mas vocês querem ver ele, né? Então trouxe ele comigo no vídeo, ele tá quietinho. Ele tava com cólica, mas então trouxe ele também quietinho aqui no colo pra gravar comigo. Ah, antes de começar o vídeo, deixa eu contar pra vocês. Eu fechei a primeira parceria aqui do canal com a loja Seu Bebê Feliz. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Eles me deixaram um cupom de desconto de 15% para os seguidores, para os inscritos aqui do canal. Então é uma loja de produtos infantis, produtos de bebê, tem também produtos para gestante. Então, gente, o site é muito legal, vou deixar linkado aqui na descrição. Visitem, façam suas compras e no final é só colocar o cupom Bruna Machado que vocês vão ter um desconto de 15%, tá bom? Então é isso, vamos começar com esse relato do parto do Rafael. Eu não sei nem por onde eu começo, é tanta coisa pra contar, mas vamos começar pelo começo, né? Eu estava de 40 semanas, como vocês sabem, o Rafael nasceu de 40 semanas e um dia. Eu completava a semana toda segunda-feira. E essa segunda-feira que eu completei 40 semanas foi uma segunda-feira normal, um dia normal. Eu fui no shopping depositar uns cheques, andei bastante pelo shopping. Eu fui num churrasco à noite. Então, assim, foi um dia normal. A única coisa que eu senti de diferente foram contrações. Eu fiquei o dia todo com contrações, mas não estavam doloridas, estavam como sempre. Tinha uma dorzinha ali, mas não era aquela coisa, nossa, tô em trabalho de parto, pode ser que eu esteja em trabalho de parto. Não, não era isso. Era uma dorzinha comum, uma dor normal que eu já estava acostumada a sentir. Então eu não me preocupava, porque eram contrações comuns. E nesse dia de manhã eu fui até o hospital, porque eu tava fazendo acompanhamento, né, pra ver se o bebê tá tudo bem. Quando a gente ia chegando nesse finalzinho, o acompanhamento é mais próximo do outro, né? É de 3 em 3 dias e tudo mais. Então, na segunda-feira de manhã, eu fui até o hospital, eu fiz um ultrassom, a gente viu que o Rafael tava com 2,7 kg pelo ultrassom, e a gente fez também um cardiotoco. E para quem não sabe, o cardiotoco, a gente coloca aquele aparelho na barriga que mede o coraçãozinho do bebê e as contrações. E isso indica se você tá ou não em trabalho de parto. E por incrível que pareça, o cardiotoco que eu fiz naquele dia de manhã não mostrou absolutamente nada, tudo normal. Então, fui pra casa, fiz minhas coisas o dia todo, andei no shopping, como eu falei, fui ao churrasco. E no churrasco, as minhas contrações começaram a ficar um pouquinho mais doloridas. O churrasco foi durante a noitezinha, assim, acho que era umas 5 horas a hora que a gente foi, não, acho que era até antes disso. Mas a hora que eu comecei a sentir um pouco mais de dor era umas 7. E foi aí que eu falei pro Giovanni pra gente vir embora. Eu não falei pra ele que eu tava com dor nem nada, mas tava me incomodando. Não era uma dor assim, nossa, mas quando vinha a contração eu ficava meio, sabe, meio baqueada, assim. Então eu falei pro Giovanni da gente vir embora, que eu queria tomar um banho, deitar. E foi assim que a gente fez. A gente veio embora, eu tomei um banho, eu me deitei e fiquei deitada por um tempo. E o Giovanni ficou lá embaixo jogando videogame. E foi aí que eu comecei a me irritar, porque as contrações começaram a ficar mais fortes. Quando foi umas 9 da noite, mais ou menos, eu mandei mensagem pro Giovanni. Eu falei, eu não acredito que você tá jogando, eu tô aqui com dor. E ele nem sabia que eu tava com dor. E eu já lá um pouco brava, porque ele não tava aqui comigo, aqui em cima. E foi aí que ele subiu. E eu falei pra ele que eu tava com dor, tava com contração. E aí a gente começou a cronometrar. Mas não tava com ritmo, mas era uma contração forte, só que minha contração não tinha ritmo. Vinha assim, de 10 em 10 minutos, depois de 15 em 15, aí depois de 20 em 20, enfim. Não foi aquela coisa gradativa e de 5 em 5, 5 em 5, 10 em 10 ou alguma coisa assim, não. Ela tava sem ritmo no começo. E a gente não sabia. Eu, principalmente, pra mim, eu não estava em trabalho de parto, porque eu já tinha tido outros episódios que me indicariam que eu estava em trabalho de parto. Você tá conversando?
Enfim, eu tinha contado pra vocês que teve episódios que eu fiquei com contrações ritmadas quase a madrugada toda e por fim passou e não era nada. Então, eu não sabia se eu estava ou não em trabalho de parto. Eu sabia que eu estava com contrações e que estavam doloridas. E não pegavam ritmo. Então, pra mim, não era trabalho de parto. Mas, conforme elas vinham cada vez mais fortes, mais doloridas. E elas demoravam mais tempo pra passar. E foi aí que eu fiquei pro Giovanni, será que é hoje? Será que não é? E o Giovanni, não é hoje sim. E eu não sabia, pra mim, eu não sei, eu fiquei meio em dúvida. Porque falam assim, quais são os primeiros sintomas? Como eu vou saber que eu tô em trabalho de parto? E o médico vira pra você e fala assim, quando for você vai saber. E não, gente, eu não sabia. Eu não sabia se eu tava ou não. No vídeo do parto vocês viram minhas contrações. E eu não sei, eu não imaginei que eram essas as contrações do trabalho de parto. Eu imaginei que era uma coisa muito pior, de verdade mesmo. Eu imaginei que era muito, muito pior, porque todo mundo fez tanto alarme na minha cabeça que eu não ia aguentar, que a dor é surreal, que não sei o quê. E, gente, a dor da contração, pelo menos essas iniciais, não é isso que falam, que na hora que você tem a primeira contração você vai saber. Não, gente, eu não sabia. Então, assim, a gente começou a cronometrar, mas eu não sabia que estava em trabalho de parto, mas eu pensei que poderia ser porque estava com muita dor, estava uma dor forte, mas eu não achava que ia ser só isso. Então, tudo bem, eu tava levando de boa, tava tendo espaço entre uma e outra, e quando a contração passa, tudo acaba. Você não sente mais nada, né? E aí o Giovanni falou que sim, que era um trabalho de parto, que a gente devia ir pro hospital. Eu falei, não, vamos pro hospital quando ficar de 5 em 5 minutos. E foi o que a gente fez. A gente esperou. E isso, como eu falei pra vocês, mandei mensagem pra ele, era 9 horas. Minhas contrações só foram ficar de 5 em 5 minutos quando foi lá pelas 2h30 da madrugada. Então, 2h30 da manhã, a gente começou a ver que tava de 5 em 5. E aí eu falei, não, era umas 2 horas, na verdade. Aí eu falei pra ele, se continuar assim por 1 hora, de 5 em 5 minutos, que foi como o médico me disse, se durar 1 hora esse intervalo de 5 em 5, você tem que ir pro hospital. E aí a gente fez isso. Quando foi 3 horas, a gente foi pro hospital. E fui com 3 de contração de 5 em 5 minutos. Quando eu cheguei lá, a médica já me colocou no cardiotoco e depois ela mediu minha dilatação. E na dilatação a gente viu que eu já estava com 4 centímetros, isso às 3h30 mais ou menos da madrugada. Então eu cheguei no hospital com 4 centímetros de dilatação, para quem não sabe, eu não tinha dilatação nenhuma na manhã desse dia, na manhã da segunda-feira, eu não tinha dilatação nenhuma. Então eu cheguei no hospital depois dessas contrações que eu tive das 9 até as 3 da manhã, as mais doloridinhas, e eu já tava com 4 centímetros. Então, o cardiotoco mostrou que eu tava em trabalho de parto. Os 4 centímetros de dilatação também entregaram, né? Porque eles internam de 3 a 4 centímetros, eles já internam. Então, eles me internaram e eu subi pro quarto. O Giovanni assinou toda a papelada da internação e a gente subiu pro quarto. E no quarto, eles me disponibilizaram uma bola de pilates, chuveiro, enfim, que já tem no quarto, né? Tem a possibilidade de ficar deitada. A médica falou que não era muito bom, que eu podia ficar andando, ficar na bola, ir pro chuveiro, que pra andar mais rápido, né? Opa. Tá com tosse. Coitadinho. Então, eles me falaram pra fazer alguma coisa que não era pra ficar deitada, e foi o que eu fiz. Eu fui pro chuveiro, eu fui pra bola, e eles iriam medir a minha dilatação de hora em hora, de acordo com o que a médica tinha falado. E ela mediu e eu fui para 6 centímetros em 1 hora, se não me engano. Acho que em 2 horas. Em 2 horas eu fui para 6 centímetros. É o que falaram, né? Dilata 1 centímetro por hora. Então, quando foi 6 da manhã, eu tava com 6 centímetros. E quando eu cheguei a 8 centímetros de dilatação, era 7 da manhã. Então, assim, foi muito rápido essa evolução, a minha dilatação até aí, porque eu cheguei lá com 4 centímetros às 3h30 da manhã. Quando foi 7 da manhã, eu já tava com 8 centímetros de dilatação, então foi muito rápido. E quando deu 8 da manhã, 7 da manhã, que eu tava com 8 de dilatação, minha bolsa estourou na hora do exame de toque. E foi estranho, porque assim, eu não tava esperando que minha bolsa estourasse. Eu imaginei que ia vir alguém estourar minha bolsa, porque não tinha estourado ainda.
Imaginei, porque me falaram que eles estouram como se fosse uma agulha de tricô, de crochê, sei lá. Eles usam tipo uma agulha comprida gigante lá que, pra estourar a bolsa. E eu imaginei que ia estourar assim minha bolsa, porque não tinha estourado ainda. Então, não, na hora do exame de toque, eu não sei se a médica fez alguma coisa pra estourar ou não, porque na verdade ela simplesmente disse que estourou espontaneamente. Então, acho que ela não deve ter feito nada pra estourar, mas provavelmente o exame de toque, na hora que ela foi fazer o exame, como eu já tava com 8 centímetros, facilitou pra bolsa estourar. Então, minha bolsa estourou. E aí eles me desceram pro centro cirúrgico, porque a gente não tem o bebê no quarto onde você fica, né? Eles descem pro centro cirúrgico porque se precisar você já tá lá. E quando eu desci, a minha intenção, como vocês sabem, era ter um parto natural, sem interferência nenhuma. Eles colocaram um acesso na minha veia, caso precisasse, mas eu não usei medicamento nenhum até esse ponto. Chegando no centro cirúrgico, a anestesista já veio logo falando comigo. Ela, oi, tudo bem? Eu sou anestesista, não lembro o nome dela. Eu vou fazer sua anestesia hoje. Eu falei, não, mas eu não quero anestesia. Eu pretendo tentar ter sem anestesia mesmo. Ela disse, não, tudo bem, então se você precisar é só me chamar. Eu falei, ok. E aí, eu continuava com 8 centímetros, né, nessa hora. E me levaram, então, pra salinha mesmo, né, onde você fica pra poder operar, pra poder ter o parto normal. E aí a coisa começou a pegar, porque aí eu não evoluía. O que acontecia? Eu cheguei nos 8 centímetros super bem. As contrações estavam tranquilas, perto das próximas que estavam por vir. Então, assim, até os 8 centímetros eu evolui muito bem. Mas aí, quando chegou nos 8, a dor começou a ser tão forte que, ao invés de fazer força para empurrar o Rafael para baixo, eu contraía a musculatura. Então, o que fazia? Essa contração da musculatura fazia com que ele não descesse, ele ficasse lá meio que flutuando, né? Então, a médica, cada vez que ela vinha fazer o exame de toque, ela só falava, tá de 8 para 9, 8 para 9. E eu ficava, caramba, mas já fazem horas que eu tô aqui. Não sei se faziam, mas na minha cabeça, caramba, eu tô há horas aqui e nada acontece. E a dor tava muito forte. Não que tava muito forte, era uma dor forte, mas o problema a partir desses 8 centímetros é que o intervalo entre as contrações era muito curto. Então mal dava tempo de respirar e já vinha outra. Então até então eu conseguia respirar por uns 5 minutinhos. Depois, quando chegou em 8 centímetros, acho que eu tinha 1 minuto para respirar e olhe lá. Então, assim, começou a ficar mais puxado. E essas contrações a partir dos 8 centímetros são muito mais fortes, muito. É coisa assim, de o triplo de dor do que o que eu tava tendo antes. E a gente fica fora da gente, né? Então, quando eu cheguei nos 8 centímetros lá embaixo, que eu tava lá embaixo, eu já tava meio fora de mim. E a médica, cada vez que ela vinha medir, falava que tava de 8 para 9, 8 para 9. E que ele ainda tava muito alto. Por causa disso que eu falei pra vocês, que eu contraía a musculatura, eu fazia força para baixo. E aí eu comecei a falar, então acho que eu quero anestesia, porque tava demorando muito, né? Aí o Giovanni falava, não, acho que você consegue, você já chegou até aqui, vamos continuar. E aí eu tentava mais um pouco. E eu falei isso, acho que eu quero anestesia umas 3 vezes. E a médica falava também, não, você já chegou, acho que você consegue. E aí, quando ela falou isso pela última vez, eu falei, mas quanto tempo você acha que ainda vai? Ela, acha que mais umas 2 horas. Eu falei, quê? Porque eu já tava tanto tempo lá, tanto tempo sem dormir, com tanta dor, que eu já não aguentava nem um pouco. Se ela falasse pra mim, vai aí mais meia hora, eu ia aguentar tranquilamente. Mas ela falou, vai mais 2 horas. Eu falei, e agora? O que eu faço, né? Eu falei, não, então eu acho que eu quero anestesia. E aí foi meu erro, por quê? Eu já tava com 8 para 9 e eu tava praticamente nos 9 centímetros de dilatação. E aí eu pedi anestesia. Só que na hora da anestesia, que é a peridural, não é a hack que deixa você sem sentir nada, é a peridural que deixa você anestesiada. Você vai continuar sentindo as contrações, mas a dor diminui um pouco. Mas o que aconteceu com a minha anestesia? Quando ela foi aplicar, eu não sei se vocês também tiveram isso quando vocês tomaram anestesia, mas no meu caso, ela ia aplicar e eu fazia assim, desse lado. Não de propósito, mas na hora que ela encostava a agulha nas minhas costas, o músculo contraía. E aí ela falava, você tem que parar, você tem que ficar parada, você tem que relaxar. Mas eu não conseguia, porque era involuntário. Eu falava pra ela, é involuntário, eu não tô fazendo isso de propósito. E ela, mas você tem que parar, você tem que parar. E nisso eu fui ficando mais nervosa. Eu falei, meu Deus, ela vai dar errado e eu vou perder o movimento. Eu pensava assim, né? Loucura da minha cabeça. E na verdade não aconteceu nada disso. Mas o que aconteceu foi que a minha anestesia ou não deu tempo de pegar direito, ou não pegou direito, não sei.
mas eu tava sentindo muito mais dor do que eu tava sentindo antes, só que de um lado só do corpo. Do outro lado eu sentia contração, mas eu não sentia tanta dor. E do outro lado eu sentia muito mais dor do que eu tava sentindo. E aí eu não sabia o que estava acontecendo, porque como tava de um lado só e o outro lado tava meio dormente, eu falei pra ela que tinha coisa errada, né? Não falei que tinha coisa errada, eu só falei o que eu tava sentindo. Eu falei, eu tô sentindo dor, muita dor nas costas, muita dor assim, muita dor assim. E aí ela falou, não, é assim mesmo, é assim mesmo. Eu falei pra você que não ia aliviar, não sei o quê. Eu falei, poxa, se não ia aliviar, por que que eu pedi, né? Não sei também. Mas eu acho que naquele ponto a anestesia já não ia surtir tanto efeito, porque eu já tava quase ganhando o Rafael, né? Até o momento dela, até que ela foi aplicar, até que ela foi preparar a anestesia, provavelmente eu já tava com 9 para 10 centímetros. E aí, o que que ela fez? Ela aplicou e eu deitei de lado. Depois que eu tomei a peridural, eles colocaram um pouco de ocitocina na minha veia, também com a minha autorização. Me perguntaram se podia, eu falei que sim. E aí, por isso que foi tão rápido, porque já junto com a peridural me deram ocitocina. E eu já tava com 9 centímetros, então foi coisa de minutos pro Rafael nascer, né? Me pediram pra deitar de lado e a médica falou, agora quando vier as contrações, tenta fazer força pra baixo. E foi o que eu fiz. A contração vinha e eu fazia força pra baixo, por mais que a dor era bem forte, a contração vinha e eu fazia força pra baixo, pra empurrar, né? E nisso eu acho que eu fiz umas 2 ou 3 forças, as contrações praticamente estavam uma seguida da outra. Então eu fiquei fazendo força esse tempinho que eu fiquei de lado. E aí eu senti queimar muito forte lá embaixo, uma queimação muito, muito forte. E aí eu avisei a médica, tá queimando, tá queimando. E aí nisso ela então vira que ele tá nascendo. E aí eu virei e elas colocam a nossa perna naquele negocinho, aquelas 2 gradinhas assim pra gente pôr o pé, né? Bem de ginecologia mesmo, de exame ginecológico. E aí ela falou pro Giovanni, eu já tô vendo o cabelinho, você quer vir ver? E o Giovanni foi ver, eu achei que ele jamais iria ver, porque ele falava que ia desmaiar no parto primeiro, ele nem queria assistir. Mas ele foi ver sim. E ele falou que viu o cabelinho do Rafael. E depois ela chamou ele mais 2 vezes, mas ele não quis mais. E aí ela falava, né, tá chegando, não sei o quê. E aí a Giovanni conta, eu não lembro muito bem disso, porque a gente fica em outro mundo. Mas o Giovanni fala que ela falou uma vez que ele tava chegando, tá nascendo. Aí que eu falei, tira ele logo. Eu não me lembro disso, porque, gente, é surreal, você se perde, assim. Eu acho que a dor do expulsivo é muito, muito, muito mais forte do que a dor das contrações. Muito mais forte. Não sei se é porque minha anestesia não pegou, sei lá, mas a dor do expulsivo foi... Nossa, pra mim foi, assim, surreal, muito surreal. As contrações até então eram nada perto da dor que eu tava sentindo no expulsivo. Foi muito forte a dor. E aí nisso, a médica falou, depois de um tempinho que ela falou, tá nascendo, e eu falei, tira ele logo. Ela falou que ia lacerar, que ele estava chegando, mas que a elasticidade da minha pele estava atrapalhando a passagem dele, se ela podia fazer o pique, né, o cortezinho, episiotomia. E, gente, nesse tempo a gente tá tão fora da gente que se ela falar, posso te drenar seu sangue, você fala, pode. Porque você não tem mais muita consciência, né? E ela falou, se podia, eu falei, pode. E aí, nisso, a hora que ela passou o negócio pra cortar, gente, eu senti tudo, absolutamente tudo. Não foi assim, eu senti passando, não, eu senti dor, porque não deu tempo da anestesia, nem a das costas, a peridural pegar, e nem a local pegar. Então, assim, foi surreal a dor que eu senti do corte também. Então, assim, eu já tava com dor do expulsivo. Na hora que ela fez o corte, eu senti a dor do corte. Eu não senti só... Tem gente que fala, não, eu também senti o corte, mas eu não senti dor, eu senti passando. Não, gente, eu senti a dor de me cortar. Eu senti realmente, não deu tempo da anestesia local pegar. E eu falei pra ela, tá doendo, eu tô sentindo. E ela falou, a anestesia não pegou. Então eu vou parar e vou deixar ela serar o que der. Ela já tinha feito o corte, ela falou, vou parar e vou deixar ela serar, mas nisso o corte já tava feito, eu senti fazendo o corte, né? Então, o corte já tinha sido feito há muito tempo não, né? A hora que eu falei isso, que eu tava sentindo, ela já tinha cortado. Então, provavelmente ela parou com um susto e deu pra cortar um pequeno pedaço. E aí, nisso, ela fez o corte, eu fiz força, e foi assim, eu não parei de fazer força, eu segurei aquela barrinha que tem, fiz força e o Rafael nasceu. E aí, gente, quando ele nasce, acaba tudo. Tudo. E aí, depois que ele nasceu, a anestesia pegou, né? Então, quer dizer, pegou mais ou menos também. Calma que ainda tem mais coisa, gente. Eles me entregaram o Rafael
E eu só falava, ele é muito pequenininho, porque ele é muito pequenininho. Ele nasceu com 48 centímetros e meio, 2,890 kg, mas ele saiu do hospital com 2,610. Então ele foi um bebê muito pequenininho. E quando me entregaram ele era uma coisiquinha de nada. Eu falei, gente, ele é muito pequenininho, eu só conseguia falar isso. E a médica falava, não, é normal, é desse tamanho mesmo. E eu, não, é muito pequenininho, é muito pequenininho. E por fim eles falaram que iam levar ele pra fazer os exames que precisava fazer. Filho, você tá roncando. Falaram que iam levar ele pra fazer os exames que precisava fazer. Eu falei que tudo bem. E aí nisso a médica foi costurar o corte que tinha acontecido. E gente, quer dizer, primeiro tira a placenta, né? Eu não senti tirando a placenta, acho que ela tirou na hora que o Rafael tava no meu colo. E aí eu até perguntei pra ela depois, a placenta já saiu? Porque me falaram que eu tinha que parir a placenta também, que eu teria que fazer força de novo pra placenta sair. E não, na hora que eu perguntei, quando tiraram o Rafael de mim, o Giovanni foi junto com o Rafael. Eu perguntei pra ela, a placenta já saiu? E ela falou, já. Aí eu falei, eu posso ver? Porque nisso, gente, eu não tava com dor nenhuma mais de contração, enfim. Depois que ele nasce, acaba mesmo. E aí eu perguntei se eu podia ver, ela falou que já tinha jogado fora, mas que pedia para as meninas pegarem para me mostrar. E aí depois eu vi minha placenta assim. Eu não achei uma coisa grande não, gente, minha placenta não era grande, viu? Mas é uma coisa bem nojenta. É muito estranho ver uma placenta, eu não achei assim. Tem gente que fala, ai, que coisa linda. Não, não é lindo, não é. Enfim, depois disso, ela começou a me costurar. E adivinhem só, eu também senti a agulha passando em alguns lugares. Assim, eu sentia ela passando agulha em vários pontos, mas eu não sentia dor. Em outros pontos eu sentia dor. E eu falava pra ela, esse doeu. E porque a minha anestesia ainda não tinha pego direito. Não deu tempo, gente. Foi tudo muito rápido. Então, assim, depois da ocitocina foi voando. Mas, como eu falei pra vocês, por ter sido muito rápido, não deu tempo das anestesias fazerem efeitos, nem a local que tem que fazer pra poder fazer o pique, pra poder costurar, enfim. Não deu tempo de pegar e não deu tempo da peridural pegar totalmente também, porque até pegar a peridural o Rafael já tinha nascido, né? Então, eu senti sim ela costurando vários pontos, mas dor eu senti em alguns pontos dali também. E eu vi ela passando tantas vezes, senti ela passando tantas vezes a agulha que eu falei, meu Deus, deve estar tudo rasgado ali embaixo, deve estar um horror. E aí eu perguntei pra ela quantos pontos foram. Ela pra mim e falou assim, externos foram 3. Eu falei, será que eu perguntei internos? Eu fiquei quieta, eu falei, foi pouco. Eu só falei assim, porque também eu não ia ver os de dentro mesmo, então tudo bem. Mas eu vi ela passando agulha diversas vezes, então acho que foram mais pontos que isso. Depois que ela me costurou, eles colocam um lençol assim enrolado aqui embaixo, como se fosse uma fralda, porque sangra muito nesse começo. E depois eu fui para uma sala de recuperação, e quando eu tava na sala de recuperação, foi que eu senti a minha peridural pegando. Por quê? Minha perna ficou totalmente dormente do lado direito do corpo. Totalmente, eu não conseguia segurar minha perna ficava assim, ó. Eu erguia, minha perna caía. E a perna esquerda, eu tava sentindo total. Então, assim, é o que eu falei pra vocês, minha anestesia pegou um pouco de um lado só. Do outro lado, nada, não pegou nada. E de um lado, ela começou a pegar, começou a formigar, mas ela foi fazer efeito real quando eu tava na sala de recuperação. Porque daí sim, minha perna ficou totalmente bamba. E aí eu falei isso para as enfermeiras, né? É normal, porque eu não tô conseguindo erguer minha perna, não tô conseguindo manter minha perna. E elas falaram que era da anestesia, mas como foi muito rápido, minha anestesia fez efeito tardio. Depois disso, o Rafael ficou um tempinho, elas vieram me avisar que ele ia ficar um tempinho naquela câmera que esquenta. Né? Não é uma estufa, é um berçáriozinho quentinho, porque ele tava geladinho demais, tava tremendo. E eu falei que tudo bem, pra que quando desse me trouxessem ele, né? E o Giovanni ficou com o Rafael, mas ele ficava revezando, assim. Ele ia lá ver o Rafael, ele vinha me ver. Aí ele ia ver o Rafael, ele vinha me ver. Ficava pulando de um lado pro outro. Depois me trouxeram o Rafael e ele veio direto pro peito, né, filho? Direto. E ele pegou super bem desde o começo. Agora, assim, uma coisa que me perguntam, se eu me arrependo do parto. Gente, não me arrependo do parto normal, apesar desse finalzinho um pouco dolorido, não me arrependo.
Talvez, se eu soubesse que eu teria pedido anestesia no final, eu tivesse pedido antes, porque daí teria sido mais rápido, porque o Rafael foi nascer às 10h02 da manhã e eu desci pro centro cirúrgico às 7. Então pensa, eu evoluí muito rápido até os 8 centímetros, mas depois dos 8 centímetros, para evoluir 2, que era para ser coisa assim de horas, 1 hora no máximo, foram 3 horas. Então, eu evolui 2 centímetros, quando eu tava evoluindo 1 por hora, mais de 1 por hora, né? Então, assim, se eu soubesse que teria demorado tanto esse finalzinho, talvez eu tivesse pedido anestesia antes. Se eu soubesse que eu pediria depois. Mas se eu soubesse que a anestesia não teria efeito quase nenhum, que eu sentiria até mais dor do que antes, eu não teria pedido anestesia, porque eu queria ter tido um parto natural. Mas como eu achei que a anestesia ia simplesmente aliviar a dor e eu ia conseguir fazer força e ia ser mais rápido, o Rafael ia nascer, então eu pedi anestesia. Mas eu acho que assim, também um pouco que me influenciou muito a pedir foi a médica ter falado que ia ir mais 2 horas de trabalho de parto. Porque pra mim, eu achava que tava no final, eu sabia que tava acabando. Então se ela falasse, não, é só mais um pouquinho, eu teria aguentado. Mas não, ela virou pra mim e falou, vai mais umas 2 horas. Daí deu um desânimo total. Então assim, eu acho que nessa hora é a hora que as pessoas que estão com a gente têm que tentar acalmar a gente, como o Giovanni fez. Porque eu pedi anestesia 3 vezes e eles ficaram, não, você aguenta, você chegou até aqui. E isso me fez aguentar firme até esse ponto. Mas depois virarem pra mim e falarem que ainda ia demorar, aí me desanimou um pouco, porque eu já tava tão cansada, tão exausta, que você pensa, nossa, eu já tô há horas sem dormir, eu tô há horas sentindo dor, eu ainda vou ter que ficar mais horas sentindo. Não, então agora eu acho que eu vou me entregar à anestesia, entendeu? Então assim, eu acho que se a médica não tivesse falado isso, eu teria aguentado até o final, sem anestesia. Até porque eu não achei que a anestesia fez grande diferença assim. Não fez, simplesmente não me ajudou muito. E a dor do expulsivo mesmo, que era pra anestesia ter me ajudado a não sentir, porque eu vejo tantos partos lindos das mulheres depois de tomarem a peridural no expulsivo, fazendo força e não sentindo dor nenhuma, que era isso que eu pensava que seria, mas não foi, porque minha anestesia não pegou. Então, assim, se eu soubesse que não pegaria, eu também não teria pedido, porque eu senti toda a dor do expulsivo, né? Então, é isso, gente. Eu acho que, assim, meu parto foi incrível do jeito que foi. Eu não me arrependo de ter tido um parto normal. Eu não me arrependo de ter deixado aplicar ocitocina também, porque eu acho que isso ajudou a ser mais rápido também. Mas eu me arrependo sim da anestesia, porque não me ajudou em nada. Então, é isso. Eu vou mostrar meu pequenininho pra vocês. Ele tá tão quietinho aqui, apagadinho, olha. Olha lá, filho. Oh, ele ficou tão quietinho. Ui, esse vídeo inteiro, gente. Que amorzinho. Ele é muito calminho e ele é muito esperto. Os médicos já falaram que isso é efeito do parto normal. Que geralmente quem tem parto normal, o bebê é mais esperto, ele é mais ativo, mais acordadinho. E o Rafael é. Hoje ele tá assim mais quietinho porque ele tá com cólica. O parto normal, gente, é surreal. Assim, apesar da dor, é uma experiência que eu queria muito ter vivido e o jeito que eu vivi foi incrível pra mim. O Giovanni ficou comigo todo o período de trabalho de parto, todo mesmo. Eles só pediram pro Giovanni sair na hora que foram aplicar anestesia, não sei porquê, porque eu queria muito ele lá perto de mim naquela hora. Mas ficou uma enfermeira segurando minha mão e tal. Mas eu queria muito que fosse o Giovanni nesse momento também. É meu sonho ter um parto normal. E todo mundo me falava, você não vai conseguir. Ah, você é muito magrinha, você não vai ter passagem. Ah, a dor é muito forte, você não vai aguentar. E sim, gente, eu aguentei, eu passei por tudo, eu tive sim um parto normal. E é incrível pensar que eu consegui. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse relato. Se você gostou, clica no joinha, se inscreve aqui no canal, segue no Instagram, @b4machado. Eu posto muitas fotos desse pequenininho lá. Tá muito frio aqui hoje, mas eu vou descobrir ele pra vocês verem como ele é piquititinho. Vou levantar aqui pra mostrar. Olha isso, gente. Ele é super pequenininho. Olha. A carinha de sono. Fala, mamãe, para de me acordar, mamãe. Oxi. Mamãe cobre de novo.
Então é isso, gente. Beijinho e tchau, tchau.